Olá, como vai? Hoje o assunto da nossa aula é parametrização de curvas, né? Na verdade, a gente está fazendo um preparativo para começar a falar de integral de linha. Talvez o nome mais apropriado seria integral de curva ou integral curvilínea, né? A integral de linha ela surgiu no início do século XIX com problemas que envolviam escoamento de fluidos, forças, eletricidade, eletromagnetismo, né? E é como se fosse uma integral de linha, como se fosse uma integral do cálculo 1, só que lá no cálculo 1 você tinha uma integral unidimensional, você integrava sobre um intervalo, né? Como se fosse um pedacinho de uma reta. E agora a gente vai ter, na verdade, uma curva, e a gente vai integrar ao longo dessa curva, ao longo dessa trajetória, né? Basicamente, parametrizar, né? Bom, na verdade, antes de a gente falar da integral de linha, nós precisamos conhecer essa linha. Um nome apropriado seria parametrizar a curva. Parametrizar a curva seria encontrar uma função R que associa uma variável, que aqui eu estou denotando pela letra T, e esse T vai ser chamado de parâmetro, onde para cada parâmetro T nós temos um ponto associado na curva, né? É como se esse x, esse y, esse z, todos dependessem de t. Ou seja, em cada componente nós temos uma função de uma única variável. Então, para facilitar a nossa vida, a gente pode pensar que o t é como se fosse o tempo. Conforme o tempo vai passando, o x, o y e o z vai mudando. Ou seja, você vai se deslocando na trajetória, tá? Então, parametrizar a curva talvez seja um grande desafio, seria encontrar uma função desse tipo, né? Que a gente poderia escrever como uma função dessa maneira. Suponha que você tem aqui um intervalo que vai de A até B, e aqui nesse intervalo você tem um parâmetro t que se move aqui, né? Então, para cada t, você vai levar, através dessa função R, uma função que a gente vai denotar por R de t, né? Onde você tem na primeira componente um x de t, depois na segunda componente um y de t, na terceira componente um z de t. E esse t, ele vai variar dentro desse intervalo de A até B. É como se você pudesse discretizar esse intervalo em pedacinhos, onde cada pontinho, vamos supor que eu pegasse aqui um iésimo parâmetro, ao calcular o R associado a esse parâmetro, você vai ter um ponto aqui, a gente vai denotar como R de TI. O que seria o R de TI? Você tem um X desse parâmetro TI, um Y desse parâmetro TI, um Z desse parâmetro TI. Tá? A gente até poderia associar, por exemplo, o próprio parâmetro A, esse Azinho, como se fosse o ponto inicial da curva, o R de Azinho. E esse parâmetro B, você tem como se fosse um ponto final. Tá? O que você vai encontrar, na verdade, são os componentes de um ponto. Vou denotar por um A maiúsculo e um B maiúsculo. Ou seja, a partícula está se locomovendo desse Azão até esse Bzão, onde para cada T você tem um ponto nessa trajetória. Nesse momento, a gente vai ver alguns exemplos de curvas que a gente pode parametrizar.